Marcar logo uma reunião, meu amigo. Estava pensando essa semana sobre isso. Tá ficando um grande distanciamento mesmo com as palestras e tudo mais. A gente vai marcar, sim. Tá ótimo. Bem, pessoal, são 4 horas. Vamos começar, então, o nosso trabalho hoje sobre atendimento fraterno. Nós estamos recebendo o Carlos Andrade. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Como nós falamos antes, seja a primeira de muitas vezes que você esteja conosco. Assim espero também. Bem-vindo a todos que estão aqui. Matheus, você pode fazer o preparo do trabalho de hoje para a gente? Claro. Temos uma mensagem muito especial hoje. Adoro essa frase. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Jung. Essa frase ela é muito interessante, muito sábia, né? Na sua imensidão, porque ela nos traz assim, como ela é clássica no próprio, eu tenho tudo a ver com o atendimento fraterno, porque por mais que a gente tente estudar, tente se desenvolver cada vez mais para conseguir ajudar as pessoas, mas quando estamos lidando com outro ser humano, que sejamos apenas outra alma humana, né? Que possamos estar abertos a ouvir e acolher a tudo que o outro tem para nos contar, né? Obrigada, Matheus. É verdade, essa frase é maravilhosa, é linda mesmo. Oriane, você pode fazer a nossa prece para começar o trabalho, prece inicial? Claro, posso sim. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo bem. Está ótimo. Gostaríamos, nesse momento, de agradecer a toda a espiritualidade amiga que, mais uma vez, está conosco nesse trabalho de amor, nesse trabalho de luz. Desejar que todos possam aproveitar essa troca, essas mensagens tão enriquecedoras sobre o atendimento fraterno, que serão trazidas pelo nosso amigo Carlos Andrade, que possamos entender, que possamos aprender e, principalmente, que o amor e o acolhimento sejam sempre o foco desse trabalho de amor. Agradecidos estamos por estarmos juntos em mais uma tarde de muito estudo e de muito aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Carlos, seja muito bem-vindo. Vamos começar o trabalho de hoje. Bem-vindos também, Rodrigo, que chegou agora. E tem mais alguém. A Shirley, bem-vindos, vocês que chegaram agora. Que bom ter vocês aqui. Carlos, agora é contigo. Comigo? Obrigado, Simone. Primeiro, agradecer o convite, né? Foi um convite que foi feito ano passado, né, Simone? Eu falei, não posso esquecer. Eu botei acho que uns 200 alarmes para não deixar passar, dando antecedência. E estou muito feliz pela oportunidade do estudo. Eu já conversei com a Simone, todo estudo que eu participo, a gente sempre busca angariar conhecimento, troca de experiências, percepções, então sempre se aprende. Então aqui a gente pretende repetir isso, que é uma troca, facilitar essa troca, né, de alguma forma, mas em que todos nós, sem exceção, a gente possamos aí angariar alguma coisa a mais para ajudar ao próximo. E essa fala do Matheus, essa frase, né, ela me remeteu imediatamente a um pensamento que é um dos preceitos que a gente busca no atendimento fraterno, na casa que eu frequento. O Celso faz parte do grupo de companheiros no atendimento fraterno lá também, que é lembrar sempre, né, qual é a principal diferença entre o assistido, né, a pessoa que está sendo atendida, e o atendente, né? A principal diferença é o momento de vida, só. São duas almas encarnadas, com dificuldades, com problemas, com as suas vicissitudes, com seus desafios, com seus vícios, seus desequilíbrios. Não existe diferença. Então, uma das primeiras coisas que eu costumo comentar, às vezes, no atendimento, é deixar claro que a pessoa que está do outro lado ali da mesa, né, não tem nenhum tipo de superioridade ou nenhum tipo de distanciamento da realidade da vida. É um companheiro tal qual o outro que está do outro lado da mesa, mas, porém, num momento, né, pessoal, num momento emocional, espiritual, em que tem condições de disponibilizar, né, o que tem de melhor nele para o outro. Isso pode mudar? Pode. A gente vê, às vezes, na fase da vida, a gente está ali numa vertente, daqui a pouco vem um desafio, vem uma prova, vem uma situação de expiação, a gente sofre um pouco o baque, e às vezes a gente muda de lugar.
E aí tem que ter humildade para reconhecer também. Então, é muito importante lembrar isso. Somos espíritos imortais na carne, numa experiência transitória, né, nessa roupagem física, e voltaremos. Então, não existe diferença. Lembrar sempre isso é muito importante. Acho que foi muito boa essa reflexão que foi trazida aí pelo Matheus. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui da apresentação, mas eu queria falar, eu estava conversando antes também, a ideia é que seja extremamente interativo. Então, sintam-se à vontade para colocar reflexões, questionamentos, dúvidas, complementar o que foi dito, corrigir eventuais enganos que eu possa estar comentando aqui. Sintam-se à vontade, não tem nenhum tipo de nem de melindre, nem de dificuldade. Né? Vamos participar, porque às vezes a dúvida fica dentro da gente, né? E a gente acaba esquecendo, e depois que termina, a gente não trabalha. E essa dúvida, ela pode ser minha também. E aí alguém do grupo pode até ajudar, e a gente consegue construir um entendimento muito mais harmonioso, um consenso. Então, fiquem à vontade, a qualquer momento, para participar. Então, vamos lá. Acho que a Patrícia levantou a mão. Pode falar, Patrícia. Não, gente, desculpa, foi sem querer que eu levantei, mas obrigada aí pela atenção, Matheus. Estava tentando procurar onde é o chat, que eu estou no celular, e aí... Era só um teste, né? Era só um teste, para ver se o Matheus estava atento. Atento. Eu não passei no teste, viu? Porque eu não reparei. Mas eu vou... Não se preocupe que o Matheus está super atento a tudo aqui, cara. Fica tranquilo. Então tá certo. Obrigada, querido. Um beijo. Estou só escutando vocês aqui, tá bom? Eu vou botar aqui a nossa tela. Não sei se vocês já estão vendo a tela. Sim, sim. Estão vendo? Aqui é só a apresentação. E eu, antes de tudo, a gente está falando de atendimento fraterno e de companheiros com ideação suicida e de suicídio. Então, só para a gente definir, né, conceitualmente, a questão do suicídio, uma das definições que eu gosto de apresentar, que é do livro Suicídio, uma Morte Evitável, de Correia e Barreiro, edição de 2006. Eles definem o seguinte: suicídio pode ser definido como todo ato executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a sua morte, através de um meio no qual o indivíduo acredita que vai resultar no fim de sua vida, no fim da sua existência. E, esticando um pouco mais essa definição, na maior parte dos casos, no fim do sofrimento. Existe uma história, né, do suicídio com a sociedade humana, né? Desde os primórdios da sociedade já se começou a ter as ocorrências, é óbvio, e as percepções dos grupos sociais. Então, ao longo da história da humanidade, a gente teve épocas em que foi tratado de forma heróica, e mais tarde, lá para a Idade Medieval, na época até de Santo Agostinho, se começou a ter uma visão de crime, de pecado, né? E se foi se desenvolvendo ao longo dessa época, até chegar nos dias atuais, como na década de 90, já existia alguns filósofos já tratando a questão do suicídio, já com uma visão um pouco mais emocional, uma visão já buscando ter uma percepção clínica já em cima do comportamento humano que levava o indivíduo à ideação suicida e ao suicídio. Mas a partir da década de 90 ficou mais intenso e ficou mais formalizado essa percepção de que temos um problema a nível mundial de mortes por autoextermínio. Então, a Organização Mundial de Saúde ela começou a ter uma visão diferente sobre isso, buscando um protocolo, buscando algum tipo de ação, né, que possa fazer essas taxas serem reduzidas, né? É uma informação que assim, é triste de passar, mas ela é real, né? Essa estatística. Ela varia um pouco, já se fala em 45, 47, eu não tenho certeza, porque esses dados, essas pesquisas, elas pararam um pouquinho esses últimos anos e agora com a pandemia, com certeza vai se esperar um pouco mais para se ter uma noção. Mas a cada 40, 45 segundos, um companheiro, uma alma encarnada, deixa esse mundo no ato de extrema violência para si mesmo. Uma tentativa, né, de interromper o seu sofrimento, de interromper a sua existência, de trazer alguma mudança num quadro de extrema dor, né, de extremo sofrimento, e chega ao ponto dele acreditar que não existe
outra saída. Então, é uma estatística assim, que é bem, eu acho, eu já vi esse slide em formato diferente, centenas de vezes, mas cada vez que eu vejo, eu nunca deixo de me impactar por esse número. Né? Vamos avançar aqui. Aí, entrando no atendimento fraterno, quis falar um pouco da questão de conceitual suicídio, que é importante que a gente tenha em mente sobre que situação é uma questão de saúde pública gravíssima, e o tamanho desse problema, desse sofrimento, dessas tragédias que acontecem. E complementando um pouco a informação dos suicídios, né, uma estatística importante também, que para cada suicídio consumado, quer dizer, a gente está falando que a cada 45 segundos uma pessoa comete o suicídio. Quando a pessoa consegue realizar o suicídio, consegue realmente dar fim à sua vida física, normalmente, em média, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem aí em torno de 9 a 10 tentativas anteriores. Para cada tentativa anterior à última em que foi consumado o suicídio, um grupo de 10 pessoas, esse grupo ele não difere entre as tentativas, mas um grupo de 10 pessoas, familiares, amigos, é fortemente impactado pela tentativa, que é a última em que ocorre o suicídio. Então, a gente vê que além da própria pessoa que acaba com a sua vida física, pessoas em volta sofrem um trauma imenso, extremamente impactante, e que isso, em alguns casos, também se reflete nos seus processos depressivos, que também pode levar a repetir aquela atitude em que foi vivenciado. Então, tem uma extensão muito grande, quando a gente fala de suicídio. Tem que levar outra questão também, outro ponto relevante, que o suicídio é um tabu gigante, né? É um imenso tabu em relação ao suicídio. Desde a época lá, principalmente quando começou em 1500, 1600, a ter uma repressão religiosa, e até os dias atuais, que ainda existe também o sentimento de fracasso para aqueles que ficam, às vezes de revolta, existem questões financeiras envolvendo, às vezes, seguro de vida, que não cobre, enfim, tem uma série de fatores que levam as estatísticas não serem reais. Então, existem muitos desencarnes em que é suicídio, mas é relatado como acidente, quedas, enfim. Então, esse número ele tende até a ser, infelizmente, maior do que é apresentado. Voltando ao nosso atendimento, uma das colocações importantes de Allan Kardec, em Viagem Espírita, eu acho um parágrafo muito interessante, assim, muito forte, né? Ele diz: coloque em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? Ele coloca que a importância que tem da gente auxiliar os companheiros, de sermos instrumentos da espiritualidade superior e podermos, de alguma forma, por acolhimento, por uma escuta ativa, por uma postura de respeito, de compreensão, de empatia, a ajudar um companheiro que esteja passando por um momento de ideação suicida, enfim. Isso traz, isso acho que é um grande exemplo de fraternidade, né? Um grande exemplo de a gente se colocar realmente como irmãos em Deus, né? Então, é a hora da gente olhar para o próximo, independente dos seus valores, das suas dificuldades, das diferenças que temos, e sempre buscar dentro de nós oferecer para o outro o nosso melhor. É fácil? Não, não é fácil. Principalmente quando os valores são diferentes. Mas é necessário? Sim, é necessário. Isso exige do atendente fraterno, por exemplo, essa capacidade de ter que se conhecer bastante, buscar o autoconhecimento, né? Compreender isso para poder saber até os seus limites ou entender melhor as suas fraquezas, para que ele possa sempre ofertar, num encontro, numa reunião, num atendimento fraterno, o melhor acolhimento possível, né? A gente pode dizer que no mundo atual, a gente é uma sociedade, somos uma sociedade com dores à alma, isso é claro, a gente sabe disso, há sofrimento de todos os níveis, e a dor, ela é democrática, né? A dor não escolhe, né, idade, orientação sexual, não escolhe situação econômica,
né? O sofrimento ele existe em todas as camadas da sociedade humana. Que cultiva valores, assim, na sua grande maioria, né, que ao final da vida não encontra plena satisfação e felicidade ao qual todo espírito imortal, criado por Deus, é fadado a buscar. Sofre o ser, na carne ou fora dela, por não entender nem a si mesmo, nem o universo em que vive. E aí a doutrina espírita, né, ela traz um entendimento filosófico, religioso da vida, né, por que a gente está aqui nesse mundo, por que a gente sofre. A gente já sofreu o tempo todo, a gente não tem futuro, então a gente já sabe pela doutrina que nós somos seres perfectíveis. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas a nossa jornada nos remete a chegar a um destino de perfeição moral e intelectual, nos aproximarmos um pouco mais de Jesus. Está perto isso? A gente sabe que não, tem uma distância ainda bem grande, mas a gente está na caminhada, que isso é o mais importante. Nessa caminhada a gente já sabe na doutrina que a gente vai encontrar situações doloridas, sofrimento, né? E que em algum momento a gente vai buscar ajuda, porque a gente tem que ter humildade para reconhecer que às vezes precisa de ajuda, mas a gente vai seguir em frente. Essa é uma das situações que a gente vive na nossa sociedade nos dias de hoje. Aí existe uma linha de pensamento, né, sobre a sociedade do cansaço. Leonardo Boff tem um livro sobre isso também. Há uma discussão, né, sobre a questão da sociedade do cansaço. Um dos principais pensadores é o Byung-Chul Han, um coreano filósofo que fala bastante sobre isso. Um dos conceitos que ele traz é que a gente vive uma época de violência neuronal. Não obstante a expressão, né, passa por vários aspectos fisiológicos do sistema nervoso. Sofrimentos psíquicos, síndrome de burnout, por exemplo, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, depressão, né, outros transtornos mentais se enquadram aí. Então, a gente sofre um cansaço, né? A gente sofre um cansaço, não é só a questão física, né? É a questão emocional. Né? Então, a gente tem dualidade de emoções, e quando a gente vai para o suicídio, né, para a questão da ideação suicida, aquele indivíduo que está num processo de ideação suicida, ele tem uma situação de cansaço, né, dessa violência neuronal extrema, porque ele vive uma ambiguidade ferrenha dentro dele, né? O seu instinto de autopreservação, né? A consciência dele que atenta para que ele siga em frente, para que ele busque o que é melhor para ele, para que ele preserve a sua vida. Existem instrumentos dentro de nós, fisiológicos, neurais, que a gente tem uma resposta automática para algumas situações, tipo, está na rua atravessando distraído com o celular, toca uma buzina de carro, você automaticamente desperta e nem raciocina, né? Você já vai direto para um reflexo que é saltar de volta para a calçada. Então, a gente tem esse instinto de autopreservação muito forte. E, do outro lado, no sofrimento da ideação suicida, o desejo de acabar com a própria existência, para acabar com o seu próprio sofrimento. Então, essas duas grandes situações ambíguas, elas ficam duelando, né, dentro do indivíduo. Isso causa esse cansaço, essa situação de esgotamento, que se reflete até na questão física, por conta dessa disputa emocional dentro do indivíduo. Então, a gente observa isso nos atendimentos, né, quando as pessoas chegam com algum tipo de princípio já numa situação de ideação suicida em andamento. Há um cansaço, há um esgotamento. Outra coisa importante em relação ao nosso mundo atual, né, que esse filósofo comenta, né, a falsa liberdade no processo destrutivo contido nessa transformação contemporânea que a gente vive, né? Essa disputa, essa exigência de melhor performance, de crescimento, de ser feliz obrigatoriamente. As redes sociais trazem muito isso, né? Nas fotos e selfies, com imensos sorrisos, com belas paisagens, mas por dentro nem sempre corresponde com o que está sendo exibido, né? E ele comenta desse filme, né, do Cisne Negro: a imposição da performance do desempenho mediante a autossuperação é incorporada de tal forma, né, pela atriz, pela protagonista, elevada, né, no papel, ela interpreta as últimas consequências, né? A autocobrança, aquela coisa que tem que ser perfeito, enfim. A gente vive um momento realmente muito desgastante, e precisamos, de alguma forma, nos auxiliarmos a resgatar uma das maiores ferramentas que nós temos, né?
para lidar com tudo isso que está à nossa volta, que é a nossa religação com Deus, que é a nossa busca de nos alinharmos com Deus, com Jesus, com os seus valores, com a sua moral, né, com os preceitos que a doutrina traz da nossa existência imortal, da percepção de vidas pregressas, que sabemos que vamos retornar em mais infindáveis reencarnações, para que essa percepção mais ampla, mais universal, do ser mais universal, possa trazer a métrica correta das dificuldades que a gente está vivendo. Então, às vezes as coisas parecem gigantes, e quando a gente consegue se harmonizar, se reorganizar, a gente vê que não é tão imenso, tão gigante assim. Somos maiores do que tudo isso, porque somos filhos de Deus. A nossa vida não se encerra com o término da existência física. Então, são conceitos importantes para que a gente possa, né, realinhar as nossas expectativas e vivências, porque a gente vai continuar vivendo, a gente vai voltar para esse mundo, e a gente vai continuar tendo os processos de depuração através de provas, através das nossas expiações. Aí, Leonardo Boff tem o livro A Sociedade do Cansaço, do Abatimento Social. Ele fala que aqui também temos um desânimo e um abatimento atroz, né? É uma situação, às vezes, de desesperança em várias camadas da nossa sociedade. Voltando um pouco para o atendimento fraterno, aí, volto a falar, gente, qualquer questão, vocês queiram, podem interromper, podem perguntar sem problema nenhum. A gente vai trocando aqui e vai seguindo, tá bom? O centro espírita é frequentemente procurado por pessoas desejosas de obter ajuda para a solução dos seus problemas com que se debatem. Em relação ao suicídio, é muito raro, isso como quando eu fui voluntário do CVV também, observei muito isso também, é muito raro a pessoa já chegar, já se colocar falando assim, olha, tem pensado muito em me matar. Muito raramente os diálogos começaram dessa forma. Então, normalmente, o atendente fraterno, ele não é confrontado de cara com essa realidade. Pode ter exceção? Pode ter exceção. Uma vez que a gente senta ali para receber aquela pessoa, acolher aquela pessoa, é o que eu sempre falo, eu não sei o que é que vem, não sei. A gente não sabe qual vai ser a dinâmica que vai ser trazida, mas a gente tem que estar preparado para qualquer uma que seja. Esse é o grande objetivo da gente fazer os treinamentos, fazer a nossa atualização como atendente fraterno. Busca um centro espírita após esgotados outros recursos, e por isso procura alguém para expor suas aflições. Às vezes, tem pessoas que vão direto no atendimento fraterno, normalmente pessoas que já conhecem a doutrina, frequentam a casa que a gente trabalha, então às vezes é natural elas já até iniciar, às vezes, a resolução das suas dificuldades pelo atendimento fraterno. Outras são convidadas por amigos, são pessoas que às vezes não conhecem a doutrina, são pessoas, às vezes, que nem acreditam em Deus. Então, há uma diversidade de procura muito grande quando a gente fala em atendimento fraterno. A grande maioria dos que comparecem ao centro faz impelida pelos problemas e sofrimentos que estão afligindo naquele momento, né? Quando chega, estão aflitas, cansadas, às vezes desesperadas e, não raro, com ideias de suicídio ou outros tipos de pensamentos extremamente negativos. Recorrem ao espiritismo na condição de náufragos de tormentas morais que se agarrassem a uma tábua salvadora. Isso é de Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda. Então a gente nota isso também, né? Isso é importante para o atendente observar o seguinte: esse texto ele traz essa reflexão também, né? Quando a pessoa senta na nossa frente para conversar, para pedir uma ajuda, né, seja atualmente por plataformas, né, virtuais, às vezes a conversa que é iniciada, ela se trata às vezes de questões cotidianas, de reclamações mais simples, nada muito profundo. Mas se a pessoa está ali na sua frente, ela está precisando de algo. Tem algo dentro dela que está afligindo, tem algo que está incomodando, e ela vai normalmente precisar tomar coragem para falar, perceber que é seguro ela se expor, que ela se abrir, né, colocar os seus sentimentos, as suas dúvidas, e às vezes colocar situações em que moralmente, dentro de um conceito mais pragmático, ela se sente moralmente equivocada, errada. Então, aí aumenta ainda mais a dificuldade de exposição, de se colocar. Por isso é importante que
a postura do atendente, da pessoa que acolhe, ela seja sempre estruturada em muito amor, em muito respeito, o nivelamento, como a gente falou no início, né? Não tem diferença. O companheiro que está ali na frente hoje, está precisando, amanhã pode ser você. A gente não sabe o que a vida nos reserva. Se a gente está num mundo de provas e expiações, a gente não está aqui a passeio. Então, a gente não sabe em que momento da nossa existência vão surgir as dificuldades. A gente sabe que elas vão surgir. A gente nem vamos ficar pensando também nisso o tempo todo. A gente vive, vamos vivendo. Mas lembrar que quem está ali na frente com dificuldade é o momento dele. Amanhã pode ser o meu momento. Então, é muito importante a gente ter isso em mente para compreender que a pessoa que está à nossa frente ali, ela é capaz de lidar com as suas dificuldades. Ela precisa de ajuda para isso. Mas ela tem as potências dentro dela, como espírito imortal, de conseguir resolver as suas questões, da maneira que ela possa fazer de melhor. Porque isso aqui tem dentro de nós, a capacidade de buscar o melhor para cada um de nós. Isso é um instinto que nós temos. Conceituando o atendimento fraterno, né, pelo diálogo, o atendimento fraterno pelo diálogo consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso suas dificuldades e necessidades, do livro da Orientação Centro Espírita, né, do Conselho Federativo Nacional. Eu achei interessante essa conceituação, porque ela traz eu botei em destaque, né, em vermelho ali, o sigilo. O sigilo é um dos pilares que o atendimento fraterno tem que ter. É muito importante que as pessoas que busquem o trabalho, elas saibam que existe o respeito e o sigilo. É inadmissível que a gente faça um atendimento e depois a gente fale sobre esse atendimento com outras pessoas. Jamais. Né? Ele fica guardado. Você guarda dentro de você, faz uma prece pela pessoa, né? Traçou, de repente, às vezes, uma linha de sugestões para a pessoa seguir nas atividades que a casa oferece, para dar esse tipo de apoio, mas a gente não trata das questões que foram discutidas. Aquilo passou. E mesmo quando a gente volta a encontrar a pessoa, né, depois de uma semana, 2 semanas, às vezes um mês depois ela aparece na casa, enfim, quando a gente estava no presencial, nós vamos voltar para o presencial, a gente não faz assim, e aí, resolveu aquilo, que está melhor aquela situação? Eu sempre recomendo que a gente espere que o outro se coloque, porque se ele quiser falar, ele vai falar. Agora, quando a gente pergunta, a gente tirou a chance dele de decidir se fala ou não fala, né? A gente coloca numa situação, às vezes, desconfortável. Então, o sigilo ele tem vários aspectos, né? E preservar esse sigilo eu considero fundamental para que tenhamos um verdadeiro entendimento fraterno, acolhedor e respeitoso. Finalidade, né, e acolher de forma fraterna e solidária dentro dos princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, ouvindo, orientando com respeito, atenção e humildade. Atendimento espiritual no Centro Espírita, o livro Atendimento Fraterno pelo Diálogo. Acolhimento é a principal palavra. Então, se a gente imaginar um companheiro, uma companheira com ideação suicida, né, imagine que se for um espírita tem ideação suicida. Existem casos de espíritas que cometeram suicídio? Sim. A gente pensa, poxa, mas sabe que não vai resolver. Sabe que vai desencarnar com imensas dificuldades. Sabe que o sofrimento não vai passar. E aí isso nos remete, quando a gente fala em acolhimento, né, uma palavra que a gente usa muito, o espírita usa muito, né, a gente fala muito sobre acolhimento, acolher na casa, na chegada, enfim. E quando a gente está no atendimento fraterno, quando a gente está recebendo um companheiro, uma companheira com ideação suicida, esse acolhimento, ele se amplifica de tal forma, no sentido de permitir ao outro, aquele que está à nossa frente, que ele consiga expressar, desabafar, expor essa situação, esse momento que ele passa, em que a morte do seu corpo, a extinção da sua existência física, está pairando como única solução alternativa às suas dores, ao seu imenso sofrimento. Então, acolher significa não espantar essa ideia de imediato,
não impedir que ele fale sobre isso. Porque se a gente impede, ele não vai tirar isso dentro dele. Se fosse fácil impedir um suicídio assim, toda vez que a gente observasse uma pessoa com um comportamento suicida, uma ideação suicida, falasse assim, não pode, vou te explicar o porquê. Aí eu coloco lá, enumero as consequências, né? Que em estado de normalidade emocional, em estado de autonomia, né, o indivíduo está tranquilo, ele está passando pelas dificuldades da vida normalmente, como uma grande maioria passa. E aí, de repente, ele começa a pensar em suicídio. Não acontece assim. Esse é um processo. Então, a gente tem que entender que estamos com momentos diferentes, né, como a gente conversou. E se eu tentar impor, né, o meu momento, quer dizer, eu estou equilibrado, estou tranquilo, né, estou disponível para conversar com uma pessoa, e ela fala que quer se matar, mas como assim se matar? Aí você pega, né, a sua percepção, a sua pele, né, objetiva de enxergar o mundo e quer que o outro veja da mesma forma. Aí isso não é acolhimento. O que vai acontecer, na maior parte das vezes, é que a pessoa percebe que não pôde falar o que ela queria falar. E aí ela emana ela acaba mascarando os seus sentimentos. Ela tranca de volta, vai falar algumas coisas, mas o atendimento não prossegue. É preciso que a gente, verdadeiramente, de forma muito serena, dentro das nossas possibilidades, pedindo sempre auxílio, né, do plano espiritual, dos mentores da casa, onde a gente está realizando esse trabalho, para que a gente possa deixar o outro se posicionar, se colocar, explicitar o que está acontecendo e até o ponto de falar que está pensando em se matar. Um exemplo disso, assim, às vezes as pessoas têm uma narrativa, né? A gente tem uma narrativa assim, cara, está tão difícil, está tão difícil que às vezes eu queria dormir e só acordar daqui a um ano. Então, quando tudo passasse, toda aquela tempestade que eu estou vivendo passasse, queria que fosse assim, sabe? Fechar os olhos, acordar e eu queria estar em outro planeta. Por que quando eu nasci nesse mundo, não em outro? Isso eu queria ir para outro lugar, não queria ficar aqui. Quando a gente está falando isso, né, vai verbalizando, como a tendência, a gente tem que ficar extremamente atento. A pessoa está nos dando informações e sinais de que talvez ela esteja num processo inicial de ideação suicida. Então ela já está, mas ela está sondando, ela está colocando algumas frases soltas assim sobre as suas dificuldades, já dando um sinal de que não está suportando aquele momento que ela está vivendo. Existia um tabu, e isso existe uma cartilha até da Organização Mundial de Saúde sobre os tabus do suicídio, né? Um deles é que, graças a Deus, esse tabu está caindo, né? Que falar sobre suicídio é perigoso, estimula a outra pessoa, não é saudável. E aí, justamente ao contrário. Quando a gente fala sobre suicídio de maneira responsável, de maneira para clarificar, elucidar, acolher, né? Para que a gente possa estimular outras atitudes que vão justamente fortalecer o instinto de autopreservação. Quando a gente fala de suicídio dessa forma, é positivo. Não da forma sensacionalista, ou uma forma exploratória, ou numa forma de estímulo direto, né? Aquelas situações que a gente já viu em redes sociais. Então, falar sobre suicídio é importante. Então, quando uma pessoa no atendimento começa a ter uma narrativa que vai falando que eu não queria estar mais nesse mundo, às vezes tem vontade de desaparecer, aí a gente pode devolver assim, falar assim, então, você está pensando, então às vezes passa pela sua cabeça acabar com a sua vida? E aí, é o que ela está falando, gente. Ela precisa perceber que do outro lado, onde ela está buscando ajuda naquele momento, né, a pessoa do outro lado ali é capaz, né, de escutar isso dela. É capaz de continuar acolhendo sem alteração de voz, sem desespero, né, porque quem está desesperado é o outro. Se você ficar desesperado também, vão ser dois desesperados conversando. E aí ela começa a perceber que ela pode falar. A vergonha que ela tem de expor isso para os outros
começa a ser suprimida pela confiança que ela vai construindo nesse diálogo. Então, isso é extremamente importante. Quando a gente fala de acolhimento, é acolher o outro dentro da gente, do jeito que o outro está, do jeito que ele se apresenta, sem imposição de mudança. A mudança a gente vai buscar depois, mas primeiro vamos entender o que é que está levando aquela pessoa a sentar ali na nossa frente. E se ela falou de algum sinal, de um início de diálogo, uma situação que a gente percebe que há ideação suicida, a gente fala. Tem pessoas que, quando a gente devolve isso, fala assim, não, eu estou pensando, coisa horrível, não, jamais faria isso. E aí, às vezes, serve como se fosse um beliscão emocional, né? Porque a nossa mente, assim, a gente não tem uma organização, às vezes, quando a gente está no sofrimento, a gente tem uma bagunça mental. Tudo está muito misturado, né? A intensidade dos sentimentos e emoções, elas ganham proporções fora de escala, às vezes, né? Então, o que é pequeno fica grande, né? Uma situação que, às vezes, cotidiana, que a gente lidaria bem, causa uma aflição gigante, causa uma dor grande. Então, a gente está em desequilíbrio, em desarmonia. Mas a gente nem está percebendo isso, às vezes. Então, quando a gente fala isso, a gente nem percebe, e alguém devolve o que a gente falou, mas de uma maneira um pouco mais organizada, a pessoa para pensar. Né? Então, às vezes, serve como um despertamento, né? E isso ajuda essa pessoa a falar, cara, mas se ficar falando isso, pensando assim, na verdade, eu estou negando a minha vida. Não quero isso, eu quero viver. Então, às vezes, é uma grande ajuda já de cara quando a gente devolve o que a gente está verdadeiramente percebendo. Então, acolher no atendimento fraterno, principalmente casos de ideação suicida, é realmente conseguir dar para o outro um clima de confiança para que ele possa se colocar, se posicionar sem medo de ter isso afastado, né? Por que eu falo isso também? Numa conversa, às vezes, informal, com um amigo, né, com um familiar, aí vai falar assim, não estou aguentando, às vezes eu acho que dá vontade de pular da ponte, aquelas frases assim, parecem banais, né, parecem às vezes uma piada. Aí a pessoa, não, para de pensar nisso, esquece isso. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisa alegre e feliz. E aí você resgata, que naquele momento, a pessoa daqueles pensamentos. Para onde é que foram esses pensamentos? No mesmo lugar. Estão lá dentro dela ainda, não saíram de lá. Ela não conseguiu mitigar o que ela está sentindo. Ela não conseguiu compreender o que ela está sentindo. Porque a gente fica assustado. Então a gente quer que ela... Não pensa assim. Aí, depois de um tempo, a gente fica satisfeito. Ó, ela chegou muito triste, mas saiu sorrindo. Porque ela não falou tudo que ela queria falar ou precisava falar. Vou falar um pouco. Pode falar. A Simone levantou a mão. É que eu não estou conseguindo ver por causa da tela cheia. Pode falar. Não tem problema, não. Carlos, a gente recebeu uma pergunta aqui de um trabalhador. Deixa eu te ler aqui. Quando você fala em sigilo, né, pode-se conversar, por exemplo, com outro trabalhador da casa que tenha mais experiência para você trocar e receber algum tipo de orientação? Ou quando você fala em sigilo, você não deve tocar naquele assunto com outra pessoa, claro, envolvida no trabalho? Entendi a pergunta. Olha, excelente a pergunta, por isso que eu falo que é legal a interação, porque às vezes a gente fala um pouco, mas não consegue falar tudo, né? Aí uma pergunta nos ajuda, né, a que a gente complemente uma abordagem tão importante. Então, a gente pode falar assim, mas existem formas para se falar. Vou te dar um exemplo. Vamos supor uma situação fictícia. Eu recebi uma senhora, né, que trabalha, sei lá, numa empresa pública, tem 50 anos, é casada, se chama Maria, e ela veio com uma situação que eu fiquei sem saber como responder, porque ela estava desesperada, que aconteceu do marido trair, e ela não sabe se separa ou se fica, queria que eu desse uma resposta. Como é que a gente lida com essas situações? Pedindo ajuda para um companheiro de trabalho para tratar isso. Como é que eu posso fazer isso? Não preciso falar que ela se chama Maria, que ela tem 50 anos, que ela tem... Eu preciso falar do que me trouxe a dificuldade. Então, quando a gente pensa no atendimento fraterno, na dificuldade, na troca que a gente tem que ter entre a equipe, respeitando o sigilo, eu falar assim, olha, Carlos, eu tive um atendimento, eu fiquei sem saber o que fazer. O que foi? Não, que a pessoa que procurou, ela está num relacionamento, num casamento, né, já há bastante tempo, e o companheiro, a companheira dele traiu.
E agora ela não sabe se fica casada ou se separa. E me impressionou muito. Como é que eu saio de uma situação dessa? E aí o que é que eu falo? Então, o que teve mais dificuldade para você foi a pressão, né, a cobrança. Ela queria uma resposta sua. Isso que me deixou nervoso e tal. Pá, pá, pá. Então, você vê que para fazer o estudo, a troca, o aprimoramento do trabalho, eu não preciso caracterizar a pessoa. Eu caracterizo a dificuldade que eu tive no atendimento, né? Eu posso trocar os caracteres do atendimento. Se for homem, eu falo que é mulher. Mas a situação, a dinâmica que me trouxe dificuldade, isso eu posso trazer, desde que eu não faça nenhum tipo de ligação com a pessoa que fez a procura. E eu costumo fazer uma coisa que eu acho boa, né, que eu trouxe do CVV também, quando a gente vai trabalhar, quando a gente tinha tempo no presencial, né, antes de começar o horário do atendimento fraterno, a gente juntava a equipe daquele dia, e aí alguém falava assim, fiquei com dificuldade nesse atendimento. Como é que foi a dificuldade? O que foi difícil? A pessoa disse que estava pensando em se matar. E eu fiquei mudo, sem saber o que falar. Então, a sua dificuldade é fazer um atendimento com uma pessoa com ideação suicida, é isso? Então, vamos fazer um treinamento? Aí eu fazia um treinamento de papéis, que a gente chama, né? Simula aquele papel, e aí a pessoa que teve dificuldade, ela vai me atender. E aí, para que ela possa exercitar, né, num ambiente um pouco mais tranquilo, como faria diferente, né? E até os outros atendentes podem também participar. Você pode repetir o atendimento para os outros, mas sem nenhuma ligação com a pessoa que buscou o atendimento fraterno. Então, você consegue trazer só a dinâmica que trouxe dificuldade. Eu espero que tenha podido responder. O Celso também levantou a mão. Pois não, Celso? Na verdade, assim, porque eu tenho que fazer um estudo lá no nosso grupo mediúnico e eu tenho que sair faltando daqui a 3 minutos. Eu lamento muitíssimo, quer dizer, aliás, quem lamenta mais é a perda mesmo do assunto, mas eu precisava falar para pedir licença a vocês, então 15 para as 5 eu vou ter que sair. Mas sempre oportunidade, assim, essa conversa é assim um saco sem fundo, é inesgotável como surgem as questões, a gente faz anotações, coisas que a gente não tinha pensado, então está muito, muito bom mesmo. Celso, obrigado por ter avisado aí e fica tranquilo, fica à vontade. Eu prefiro pensar assim, você conseguiu participar todo esse tempo, né? Então, isso para a gente é um ganho enorme, sua presença é sempre muito enriquecedora. Para mim, principalmente. Obrigada, Celso. Grande abraço. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou seguindo aqui. Mas fiquem à vontade, em qualquer momento, para interromper de novo. Tá? Na verdade, não é nem interromper, né? Para acrescentar. Essa pergunta foi fantástica. Me permitiu falar sobre algo tão importante em relação ao atendimento fraterno. Tá? Deixa eu só perguntar uma coisa. Sim. Você acha importante a gente fazer como se fosse assim, nesse aspecto da pergunta de Tia Simone, tá? O estudo de casos, digamos assim. É interessante fazer. Precisa ter uma pessoa com perfil que tenha uma capacitação de passar casos, né? Passar perfis, né? Por exemplo, o Celso, a gente trabalhamos juntos no atendimento fraterno do CEAS, né? Do Centro Espírita, que a gente frequenta também. E ele sabe que no treinamento de papéis, a gente consegue quase que passar a emoção real, né? De um atendimento, né? Para que quem está fazendo o treinamento acaba tendo uma imersão muito grande, né, naquela simulação, mesmo sendo uma simulação. Então, é muito interessante. Eu acho uma prática muito válida. Vocês podem até se estruturar assim, os tipos de atendimento que vocês já vivenciaram, né? Desespero, situações com valores contrários a gente, né? Isso a gente faz muito lá também, né? Às vezes eu passo um caso de uma pessoa que está traindo a esposa, está com uma amante forçando a fazer aborto, mas está desesperado, e aí são valores que mexem muito com o atendente, né? A gente fala em acolher, em aceitar, é muito simples quando a gente tem que acolher e aceitar uma pessoa que traz um sofrimento atroz, e junto com isso uma postura de bondade, né? Que se identifica, às vezes a gente se identifica com a pessoa, com as dificuldades que ela está passando. Agora, como é que você acolhe uma pessoa que tem valores que são frontais à sua percepção? Então, isso é uma coisa mais difícil. Aí, o treinamento de papéis,
essas simulações ajudam a gente a trabalhar as nossas dificuldades em relação a esses desafios, tá? Acho válido, sim. Perfeito. Acho que realmente, assim, quando atinge nossos valores, se a gente permitir, né, a gente acaba se tornando uma barreira, ao invés de querer acolher. Né? Perfeito. Então, realmente, temos que nos preparar bastante, para Tem um principalmente nesses casos, que são... para poder não ser uma barreira, mas sim ser uma ponte. Isso aí, perfeito. Tem duas coisas importantes em relação a essa questão que você está colocando, que a primeira é a seguinte: a gente tem, quando eu falo a gente, eu falo a sociedade como um todo, né, generalizando, né, a gente tem uma postura que é a primeira, de julgamento. A gente sempre julga, sempre. O tempo todo a gente está julgando, é da nossa natureza, isso não é uma coisa ruim. Só que, às vezes, a gente julga e, como consequência, né, a gente tem a gente gera um sentimento, né? Então, uma emoção, que pode ser uma emoção de simpatia, pode ser uma emoção assim de a gente achar que já passou por isso igual aquela pessoa, enfim. Agora, tem uma simulação que eu faço muito assim no grupo lá do trabalho, que normalmente eu peço para uma atendente, né, uma mulher, me atender, e aí eu passo esse perfil que eu falei, né, um cara que tem uma vida um pouco desregrada, que assim sei lá, despreza a esposa, não trata com devido respeito, tem amante, a amante teve um filho, estou revoltado que ela quer ter o filho, eu quero que ela aborte. Então, assim, e isso vai mexendo com um julgamento da pessoa que está me atendendo, que a gente consegue perceber a fisionomia da atendente se modificando. Então, o acolhimento já foi embora. E as respostas, elas trazem uma rispidez, aí os colegas percebem isso, né? Então, isso é muito interessante para que a gente trabalhe as nossas limitações, que é natural, isso não é uma crítica, todos nós temos. Tem gente que fala, não tem preconceito nenhum. Aí, o dia que acontece um atendimento que tem uma situação que é um gatilho para esse preconceito, a pessoa às vezes nem percebe. Então, nos treinamentos, quando você faz esses treinamentos na equipe, é interessante que os outros podem observar e ajudar. Tudo é um trabalho em grupo. A equipe de atendimento fraterno é uma equipe que é um grupo. Quanto mais esse grupo cria confiança, laços, né, um ajuda o outro, não na questão de criticar, mas na questão de poder ajudar, e perceber, caramba, nesse atendimento eu percebi que você ficou com dificuldade, que te incomodou, não, me incomodou, não sabia que isso me incomodava. Então você já ganhou um conhecimento, né, um pouco mais de autoconhecimento. Então isso é muito legal. Né, se conseguir fazer isso, é muito interessante. Perfeito. Pode falar, Bela. Oi, Carlos, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu queria saber, assim, quando acontece um caso desse, é importante a gente falar que essa conduta é uma conduta errada para a pessoa não repetir, ou a gente não tem que pôr esse juízo de valor, tipo, só escuta e pronto? Então, é uma pergunta interessante também, né? Se fosse fácil a gente consertar o mundo, né, dessa forma, só falando para o outro, bastaria assim, a gente chegar na casa espírita, ser só um exemplo, botar 2 folhas impressas na parede, 2 trechos do Evangelho. Tá? O homem no mundo e o homem de bem. Tá? Segue o que está ali, não tem erro. Você vai ter uma encarnação de retidão. Você não vai ter um equívoco na sua vida. Você não vai tomar uma decisão errada. Está ali escrito. Não tem nada ali que precise de dinheiro, que precise de algum material, de algum equipamento, não. Tudo que está ali, em um homem de bem, por exemplo, tudo que está ali escrito, está dentro de cada um de nós. A gente tem as potências para realizar aquilo. A gente realiza? Então, a pessoa que busca atendimento fraterno, e aí entra no que o atendimento fraterno pode fazer, não é resolver os problemas da pessoa. O atendimento fraterno não resolve problemas de ninguém. Não tem como resolver. O que a gente tem que tentar fazer é ajudar ao outro, se instrumentar, se organizar, se harmonizar, para que ele resolva. O que eu considero um atendimento, assim, vamos botar a palavra sucesso, mas não gosto muito de usar isso, mas bem-sucedido, é quando você atende uma pessoa que está num momento de vida difícil, né, com sofrimento familiar, às vezes com questões materiais complexas, com falta de recurso, e aí você atende a pessoa, daqui a um mês atende de novo,
aí a pessoa já está frequentando a casa, aí passa-se 2 anos, quando você olha, ela está fazendo um EJA, passa mais um ano, 2 anos, ela está trabalhando junto contigo. Isso é verdadeiro atendimento fraterno. O objetivo é isso, é facultar ao outro, através dos ensinamentos do Cristo, da doutrina espírita, que ele se fortaleça, que ele aumente a sua crença em si mesmo, que ele compreenda que as escolhas que ele está tomando têm as consequências. Então, se uma pessoa fala de aborto, por exemplo, a gente não fala assim, a gente sabe que o aborto ele causa graves consequências para o espírito. Seja a mulher que realizou, seja o homem que às vezes impôs, tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequências. Mas a doutrina, ela não é diretiva. Ela é calcada no livre-arbítrio, mas ela clarifica as consequências. Então, o que a gente faz é isso, é mostrar as consequências, né? O aborto que você está, né, tentando impor de qualquer forma, ele vai ter consequências graves. Ah, mas se eu tiver que falar para minha esposa, vai ser terrível. Você está num dilema, né? Você não sabe agora como vai falar a verdade para sua esposa e pensa até em tirar a vida de uma criança que nem nasceu ainda. Acho que está viva. Então, assim, a forma como a gente fala, como Jesus nunca foi de chegar e apontar o dedo na cara de ninguém. Ele sempre trouxe palavras em que clarificavam as consequências, né? Então, o caminho é mais de educação e clarificar. A doutrina traz isso para a gente. Então, a gente usa a doutrina dando para a pessoa o esclarecimento das consequências. E aí ela vai decidir. A decisão é dela. Mesmo que você fale que é errado, certo ou errado, não vai fazer diferença. Agora, se a gente consegue colocar dentro dela esses conceitos, né, essa percepção da doutrina, essa realidade que a gente sabe que é verdadeira, isso vai mexer com a consciência dela. Se vai ser o suficiente, é uma escolha dela. A gente não consegue garantir, a gente não consegue progredir pelo outro, né? O progresso é sempre individual, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Nada. Então, assim, no CVV, né, eu aprendi e trouxe bastante coisa do CVV para o atendimento fraterno. Alguns do atendimento fraterno eu levei para o CVV também, porque quem não conhece o trabalho, eu recomendo visitar o site do CVV, cvv.org.br, e recomendo o curso, quem quiser fazer, não obrigatoriamente virar voluntário, mas fazer o curso. Eu sempre falo no curso, eu fui facilitador do curso por 10 anos, a gente sempre falava o seguinte, você vai entrar de um jeito, vai sair diferente. Isso eu posso te garantir. Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou se você fizer o curso até o final. Então, uma das abordagens que se usa lá, que a gente consegue usar também no atendimento fraterno, é o que a gente chama de atendimento centrado na pessoa, que é baseado, né, na linha de Carl Roger, um psicólogo que já desencarnou, humanista, pai do humanismo, na verdade, que falava que a abordagem centrada na pessoa é, por conseguinte, um meio de libertação das forças construtivas, instinto de autopreservação, por motivos vários, tornaram-se momentaneamente indisponíveis ao indivíduo, desarmonizado, desesperado. Gente, tem um outro sábio inglês, que não lembro o nome agora, que falava o seguinte, o desespero arrasta o homem, a serenidade o conduz. Quando a gente está em situação de desarmonia, de desespero, né, perdi o emprego, o que é que eu faço agora? Traí a pessoa, o que é que eu faço agora? Fui traído, o que é que eu faço agora? Enfim, a gente tem uma gama gigante de sofrimento nesse mundo. Quando essas coisas acontecem, muitas das vezes a gente se vê com desespero batendo na porta. E nesse momento de desespero, a gente perde, né, se esse processo se alonga, né, uma depressão, e vai uma mágoa, um ressentimento que vai crescendo, a gente vai pegando isso para dentro de nós, né, e a gente sabe que cria um campo vibracional de muito risco. A gente perde a capacidade de começar a raciocinar com clareza, né? Ninguém pensa bem em desespero. Se você receber uma notícia que causa desespero momentâneo, eu não consigo te perguntar depois como é que faz um bolo de chocolate. Você não vai conseguir falar. Porque a sua cabeça vai estar, né, com as ideias. Então, ele diz que existe dentro de cada um de nós o que ele chama de forças construtivas ou tendência construtiva, e ele acredita que essa abordagem libera essa capacidade de volta.
Então a pessoa consegue respirar e consegue se organizar e lidar com as suas dificuldades. O atendente, seu diálogo de ajuda, atua como um promotor do crescimento da pessoa com quem conversa. Na fala de Leon Denis, fazendo aí uma correlação, o homem é obreiro de sua libertação. O estado completo de liberdade atinge-o no cultivo íntimo e na valorização de suas potências ocultas. Isso quer dizer que, muitas das vezes, a gente caminha ao longo da vida e vai sofrendo pelas dificuldades que a gente passa, acreditando que a gente não tem condições de lidar com aquilo. Mas nós temos. Jesus deixou claro, o jugo dele é leve. A gente não recebe uma carga nessa existência maior do que a gente pode suportar. A gente sabe até que no plano, na erraticidade, às vezes, quando a gente está planejando a volta, né, para aqueles que têm essa possibilidade, fica querendo, às vezes, trazer um monte de situações, de expiações, de prova, vou dar conta, e muitas das vezes o mentor vai cortando a maior parte. É arriscado para você, aqui vai te atrapalhar nessa, enfim, acaba reduzindo. Então a gente tem a capacidade de lidar com tudo, mas às vezes a gente esquece, encarnamos, esquecemos, né, do plano espiritual, às vezes tomamos um caminho em que a gente se afasta da espiritualidade, se afasta de Deus, e aí a dificuldade fica muito maior. Mas dentro de nós estão as forças necessárias para a gente seguir essa caminhada. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de obrigar a sair da indiferença e a utilizar as suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. Então, se a gente olha, né, aqui para trás, sobre a abordagem centrada na pessoa, sobre buscar a libertação dessas forças construtivas que estão lá momentaneamente indisponíveis, mas estão dentro do indivíduo, a gente consegue fazer essa correlação e entender que dentro de nós existe a potência para resolver as questões. Somos nós que temos que resolver, não é o outro que vai resolver por mim. E aí que entra o atendimento fraterno para ajudar a libertar essas forças, para trazer para o outro, né, o reconhecimento das suas próprias potências, da sua própria capacidade, para que ele tenha mais a sua autoestima elevada, mais confiança em si, para que ele se religue a Deus, que é a função da religião, e que ele possa ganhar uma força espiritual, uma capacidade emocional de lidar com tudo isso sem perder a sua autonomia de indivíduo, sem perder a sua confiança em si mesmo e sem perder a crença e a fé de que ele é capaz de seguir em frente. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Livro dos Espíritos, 919, questão. Muitas das vezes um diálogo, né, um atendimento fraterno, um diálogo em algum tipo de organização que busca o apoio emocional, o suporte emocional, um tratamento terapêutico, enfim, ele faculta a oportunidade ao indivíduo de buscar o seu autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não sabe o que está acontecendo dentro da gente. Existe um psicólogo, esqueci o nome agora, eu lembro só o sobrenome, O'Hara. Ele tinha uma teoria, né, ele fez um quadro, vou resumir um pouco, que ele chamava de janela de O'Hara, que o pessoal acabou chamando no meio da psicologia. Que ele tinha 4 quadrantes, para simplificar. Existia um quadrante, esse quadrante aqui, como se fosse uma janela com 4 pedaços de vidro. Assim. Esse primeiro pedaço aqui é a parte que você conhece de si mesmo e que todo mundo conhece. Quando você chega lá num local que tem seus amigos, familiares, na sua casa espírita, num grupo social que você participa, todo mundo conhece. O Carlos, a gente sabe que é assim, assado. E eu também sei que eu sou assim, né, pelas características. Beleza, aí é uma coisa comum. Tem uma outra janelazinha embaixo, que são as coisas que as pessoas conhecem de mim, mas que eu não sei. Então, assim, eu acho que sou o cara tranquilão. Mas todo mundo fala, o Carlos é estressado pra caramba, né? Mas eu acho que eu tô abafando, que eu sou tranquilo. Então, existem percepções que são de fora que a gente não consegue perceber, que a gente não se olha. A gente olha para o outro, mas não se olha. Tem uma outra janela, quadradinho, né, dessa janela, que é a parte que eu conheço de mim, mas que ninguém conhece. Está aqui trancado aqui as 7 chaves. Não falo, não comento, está lá, está guardado. É quase uma bomba relógio, porque vai ter alguma situação na nossa vida que vai ser um gatilho para libertar alguma dessas coisas aqui dentro. E aí
Todo mundo fala assim, cara, eu não sabia que o Carlos era capaz de fazer isso, gente. Como é que pode? Seja para o bem, seja para uma situação difícil. E existe o último quadradinho dessa janela, que é a parte que nem eu e nem ninguém conhece. Ainda vai aflorar em alguma situação de vida que vai ser um gatilho. E aí a gente é surpreendido por nós mesmos, a gente se surpreende com a gente. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa difícil. Então, conhecer a si mesmo é ter a percepção das nossas próprias falhas, dos nossos próprios defeitos, das nossas virtudes. É importantíssimo. E para o atendente, mais ainda. Porque se ele já sabe que tem, por exemplo, dificuldade de lidar com alguns valores, com pessoas que são arrogantes, com pessoas que são, às vezes, até cruéis, que são ingratas em relação à família, e você vai atender essa pessoa, você começa a perceber, você já se coloca num estado de profunda atenção em relação a si mesmo também. Porque você sabe que você tem dificuldade. A dificuldade é sua, não é do outro. E aí você tem que levar isso para os seus treinamentos, conversar isso em equipe. Então, conhecer a si mesmo para o atendente fraterno é um instrumento importantíssimo, e é para a vida em si, né? Não é só para atendimento, mas para tudo na vida. Se você diz que está em processo de reforma íntima, você tem que saber onde você está e onde você quer ir. A gente fala assim, não, estou tentando mudar, a gente é importante fazer a reforma íntima, mas que ponto que você está? Você é orgulhoso, vaidoso, é sensível demais, é reativo, é arrogante, tem dificuldade? Você tem que se conhecer as suas mazelas, assim como tem que conhecer as suas forças também, e para fazer o seu processo de mudança. Senão você não sabe de onde está saindo e para onde você está indo. Né? O que é escutar, né, nesse processo de atendimento que a gente está construindo? Né? E aí, pensando no suicídio, esse escutar tem que ser... a gente tem que multiplicar por 1000 tudo que a gente fala aqui. O sofrimento humano, ele traz uma característica muito importante, né, que a gente tem que ter sempre em mente. Quando a gente vai atender alguém que às vezes já chega chorando, né, com uma dificuldade, sabe que vem algo difícil, que às vezes pode ser algo que a gente nem gosta de escutar, não importa, mas a pessoa que está sofrendo, ela tem a sensibilidade extremamente ampliada. Então, se a gente não estiver prestando atenção, por exemplo, que deveria prestar, atenção profunda, a pessoa percebe na nossa linguagem não verbal. Se a pessoa fala algo que a gente não gosta, que incomodou a gente, ela percebe, às vezes, o olhar mudar, a forma como o tom de voz, às vezes, muda um pouquinho de nada, a pessoa percebe. Então, a gente tem que entender que escutar o outro mexe muito com a gente. Por isso que antes a gente falou do autoconhecimento, é importante para a gente se prepare adequadamente. Até na prece que a gente vai fazer antes de começar o trabalho, já sabendo as nossas dificuldades, pedindo já um amparo para que essas dificuldades possam ser momentaneamente superadas em prol daquele que busca o trabalho, né? O serviço. Escutar pode ser definido como a sensibilidade de estar atento ao que é dito, ao que é expresso através de gestos e palavras, ações e emoções. O conceito encontra-se relacionado a ouvir com atenção, o que infelizmente está um pouco distanciado da prática que é exercida na atualidade. Uma conversa informal entre amigos é quase uma disputa. Vou dar um exemplo assim. Vamos supor que eu tive um dia difícil no trabalho, daí por cima, quando eu estava chegando em casa, um cara bateu no meu carro, amassou a porta assim de leve, um arranhão na porta. Caramba, fulano, olha, o dia já foi difícil, meu chefe hoje me pegou no meu pé, errei lá numa reunião, falei uma coisa errada, e para piorar, quando eu estou voltando para casa, já 100 metros de casa, o cara vai e bate na minha porta do meu carro, assim, não chegou a amassar, mas aí a outra pessoa fala assim, caramba, você está reclamando disso, você não sabe o que aconteceu comigo. Foi pior, eu estava voltando no meu carro, eu fui assaltado, a mão armada, não foi nem amassadinho no carro, não, como você falou, o meu foi muito pior. Aí começa uma disputa. Normalmente é assim que acontece. Se a gente observar uma roda de conversa, informal, normalmente, assim, a pessoa está só esperando você respirar. Você está falando, não, aí você respira, a pessoa, não. Aí já entra outro assunto, fica uma disputa de palavra, né? A gente não tem o hábito de escutar de verdade, né? De parar para escutar o que o outro falou, pensar e responder sobre o que foi dito. Normalmente a gente escuta, quando a gente tem um pouco mais de paciência, né? A gente escuta e o que ele falou provoca uma correlação na minha zona de conhecimento com alguma experiência que eu vivi.
E aí, assim que a pessoa termina de falar, mesmo que eu espere educadamente ela terminar de falar, normalmente eu acabo trazendo uma retórica ou uma colocação mais minha do que dele, né? É diferente. Então, quando as pessoas falam assim, mas diálogo ajuda alguém? Como é que o CVV, o atendimento fraterno, ajuda a pessoa a resolver os problemas se ela não atua diretamente, não diz o que é que tem que fazer? Como é que você faz, resolve isso? Porque dificilmente a gente consegue conversar com alguém, dialogar com alguém, uma escuta verdadeira. É muito difícil, é muito raro. Então, vamos lá. O que temos para oferecer como atendimento, né? E aí pensa na ideação suicida, você tem que... Uma das coisas que eu recomendo para uma equipe, né, para um grupo de trabalho, que pode ter atendimento de ideação suicida, claro que pode. Como é que a gente sabe o que é que vem? A gente não sabe. Às vezes a pessoa quer falar sobre... Gente, eu vou precisar, vocês vão me desculpar, mas eu vou precisar só um minuto, dar uma pequena pausa aqui, mas é coisa rápida, tá? Só um minuto, por favor. Gente, mil perdões, porque o rapaz da portaria estava tocando aqui, já estava meio desesperado já, então eu tive que falar com ele aqui. Isso foi coisa rápida. Vou botar aqui. Então, o que é que a gente, quando pensa como atendente fraterno, né, numa questão de ideação suicida, a gente tem que... O que a gente pode oferecer se o diálogo vai ajudá-lo a sair desses pensamentos, né, dessa situação de desespero? Se a gente conseguir oferecer, né, o que se propõe no atendimento, acolhimento, respeito, compreensão, empatia, aceitação incondicional. E é importante lembrar sempre, quando eu falo em compreensão e aceitação, isso não significa concordar. Concordar é uma coisa. É você falar para o outro assim, eu faria do mesmo jeito. Eu concordo com você. É isso aí. A sua definição está perfeita. É isso que tem que ser feito. Estou concordando. A outra coisa é você acolher o outro e compreendê-lo. Você falar, realmente, você passa por uma situação em que parece que não tem saída, parece que se matar é a única forma, é isso que você está sentindo hoje, né? Você se sente dessa forma, sem saída, sem alternativa, sem esperança. Olha, eu estou compreendendo, eu estou aceitando o que ele está falando, eu estou permitindo que ele escute a si mesmo também. Então, quando a gente devolve para aquela pessoa que a gente está compreendendo, de maneira arrumada, eu vou usar um exemplo que uma vez uma candidata no CVV, no treinamento, ela fez essa analogia que eu achei fenomenal. Eu sempre falo também, a pessoa quando chega para a gente para conversar, e na ideação suicida isso acontece, esse estado mental ele é comum, né? Às vezes a ideação ela tem por trás um transtorno mental, na maior parte das vezes, mas que foi em decorrência de um desequilíbrio emocional, né? Em alguns casos, e outros são fisiológicos. Então ela fala assim, é como se a gente chegasse, Carlos, para conversar, e a mente da gente fosse que nem um armário bagunçado. O meu armário está aqui à minha esquerda, ele é bem bagunçado. Se eu quiser arrumar um espaço nele é difícil, porque está bagunçado. E a cabeça está bagunçada, eu não consigo pensar numa solução, não consigo estabelecer uma saída para a minha vida, eu só consigo pensar que morrer é a única saída. E aí, quando você começa a deixar o outro falar, e ele sente a confiança, ele é acolhido de verdade, não tem julgamento, não tem crítica, é só dar o espaço para que ele verbalize o que está sentindo e a gente devolva isso para ele. É um diálogo, não é uma escutatória sem retorno.
ele vai tirando as emoções bagunçadas, né? O medo que ficou desse tamanho, a angústia que ficou sem medida, o medo do futuro, né? A baixa autoestima. Então, ele vai botando tudo isso aqui na mesa, que ele vai tirando, e conforme a gente vai conversando, né, naquela situação que levou, às vezes, até a pretensão de acabar com a própria vida, e ele vai conseguindo colocar para fora aquilo que está bagunçado dentro dele. Ele está arrumando aqui na mesa, ó. Ele põe de volta tudo, porque a gente não vai tirar isso dele. Assim. Se teve um processo para chegar a esse ponto, é um processo para sair. Mas ele começa a guardar de volta arrumado. Então, aquela mente que estava 100% ocupada de um monte de coisa, de repente ele consegue agora respirar, ele consegue pensar. E lembrando de Leon Denis, né, a gente é obreiro da nossa própria existência. Então, a gente tem as potências para lidar com as nossas dificuldades. Aí eu começo a ser capaz de pensar. Ele vai resolver essas dificuldades de um jeito ou de outro. A gente sabe disso. Né? A gente dá um jeito, a gente resolve. Porque acabar com a vida não resolve. Então, ele vai construir esse conceito, porque ele começa a se organizar e se acalmar, se serenar um pouco mais. É esse trabalho que a gente precisa fazer. E a doutrina, ela é maravilhosa, porque ela nos dá instrumentos, nos dá falas, nos dá colocações importantes para reflexão. Mas é importante que uma parte desse atendimento, desse diálogo, o miolo dele, ali depois do acolhimento, aquela parte que antecede as nossas orientações, que a gente faça um diálogo numa dinâmica que permita e estimule que ele coloque para fora o que ele está sentindo. A gente sabe muito bem, quando a gente consegue falar das dores que nós temos, só de a gente verbalizar, elas parecem que se rearrumam um pouco mais, diminuem um pouco a intensidade. Depois que a gente fala, parece ser uma coisa um pouco menor do que quando estava trancada dentro da gente. Então, imagina se eu falo, já diminui um pouco, se a outra pessoa me devolve arrumado, e aí eu consigo me organizar melhor ainda. Então, esse é o objetivo, essa troca, né, respeitosa, amorosa, nivelada, lidando com o indivíduo com respeito, porque ele é capaz de lidar com as suas dificuldades. Porque se a gente acreditar que o ser humano que está à nossa frente não é capaz de lidar, eu vou acabar direcionando as saídas para ele. Você tem que fazer o seguinte, essa mulher você esquece, ela te traiu. Você não vai, você está sofrendo, já está 2 anos nisso, já é a terceira vez que eu te atendo, você já veio aqui outras vezes, desde 2 anos atrás, é melhor separar. Você não está feliz. Eu estou dizendo para ele o que fazer. Eu estou interferindo no livre-arbítrio dele. Essa decisão é dele. Tem uma historinha, vou contar rápida, caso do tempo, que é a história que a gente chama do macaco e o peixinho, né? Acho que alguns devem conhecer, eu não sei. Mas eu vou resumir para caber. A história de um macaco que ia na floresta, e ele era o bom samaritano. Ele ajudava todo mundo. Todo mundo. Ele só não ia muito no rio, porque ele não gostava de água fria. Mas um dia ele estava pulando numa árvore e ficou num galho que ficou bem próximo assim do rio. E o rio era cristalino, né? Chegou bem perto. E aí ele viu um peixinho. E ele ficou desesperado. Falou, meu Deus do céu, essa água é fria, esse peixinho ali vai congelar. E aí ele usou o rabo dele comprido e conseguiu pegar o peixinho. E levou imediatamente para a casa dele, no alto de uma árvore, botou o peixinho numa cabaninha de palha que ele tinha pequena, botou um monte de palha em cima, folha, e usou o corpo dele para aquecer o peixinho. E assim ele adormeceu, junto com o peixinho. E o peixinho se tremia de frio, assim, embaixo do corpo dele. E ele disse, não, mas eu vou aquecer esse peixe, ele vai ficar bom, ele vai ficar bom. Passado algumas horas, quando ele acordou, como é que o peixinho estava? Morto. Ele pensou, bom, pelo menos eu consegui que ele se aquecesse um pouco, porque ele ia morrer congelado naquele rio. O que essa história traz? Assim, traz centenas de reflexões, né? Mas uma das interessantes é que a boa intenção do macaco é inegável. Mas ele enxergava o mundo do jeito dele, o peixinho enxergava de outro. Mas ele acreditava que do jeito dele, ele poderia, com a visão dele, com os valores dele, ele poderia ajustar a vida do outro. E aí teve esse final mais trágico. Faltou comunicação, um monte de coisa. Mas isso vai muito de encontro que a gente falou logo no início lá, né? São 2 almas conversando, né? A gente tem que dar espaço para o outro ser o que ele é. Porque se ele não puder ser conosco, no atendimento fraterno, ele vai ser aonde, né?
Onde que ele vai poder expressar os seus sentimentos de forma verdadeira? Então, se eu estou em processo de ideação suicida, esse acolhimento ele tem que ser mais intenso ainda. Quanto mais eu permitir que aquele indivíduo fale das suas dores, mais chance ele tem de se reorganizar e mudar o caminho. E aí a gente entra com as orientações, né, doutrinárias, a gente encaminha para uma palestra, encaminha para um tratamento, se a casa tem, enfim. Mas é preciso que ele consiga, né, dar aquela esvaziada para que haja um espaço dentro dele para ele racionalizar e trabalhar suas próprias crenças, né? Seja uma religião espírita, seja outra religião. Não importa, mas ele precisa disso. Nós precisamos disso, nos religar com Deus sempre. Então, é importante ter em mente essa necessidade que temos de ter esse acolhimento verdadeiro, principalmente com os irmãos com ideação suicida. Sim. Ô, Carlos. Pode falar. A Patrícia levantou a mão. Pois não, Patrícia. Agora não foi engano, não. Agora é de verdade. Agora é verdade, né? Carlos, cara, maravilhoso. Tudo que você falou aí, sinceramente, eu estou muito, muito impactada por tudo que você falou e da maneira que você falou. Mas eu acho que agora, depois dessa historinha, eu vou ter que me retirar, porque eu nem consigo digerir essa história do macaco, porque, cara, me vi o próprio macaco em muitas situações. Então, assim, não sei quantos peixes já matei. Mas, enfim, eu adorei, assim, achei perfeita essa sua associação, né? Acho que é isso. Às vezes a gente tem tanta boa intenção, a gente acha que tanto pode ajudar o outro, que a gente acaba matando mesmo, né? Enfim, não literalmente, mas a gente acaba, de repente, causando impactando, dano. né? Exatamente. Muito obrigada por essa reflexão, né? Sei que a gente já está chegando aí para os finalmente, mas queria agradecer imensamente por tudo que você falou. E, nossa mãe, acho que eu vou ter que ficar digerindo isso por um bom tempo. Patrícia, todos nós já fomos um pouco peixinho, um pouco macaco, não tem jeito, faz parte da nossa caminhada. Não tem... É certo. Faz parte. Assim, Muito bom, cara. É a nossa jornada. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado pelo seu comentário também, obrigado. Mais alguém que tinha uma pergunta, gente? Eu ouvi um barulhinho, não sei se é de... Joana. Oi, boa tarde. A minha pergunta é porque, assim, atendimento fraterno, eu penso que a gente pode estar em qualquer local, pelo menos na minha cabeça, tá? E a gente se deparar com alguma pessoa querendo falar com a gente, enfim. Então, assim, eu queria, não sei, saber, porque, assim, não tem uma receita, pelo que eu estou percebendo, não tem de fato, uma receita exata, assim. Mas como que a gente pode proceder quando um familiar de uma pessoa com pensamento suicida, ela busca uma ajuda, ela busca, enfim, busca essa ajuda. Porque, enfim, eu penso que seja uma aflição, né? Uma mãe que sabe que um filho está com esses pensamentos e, enfim, então assim, eu queria saber como que a gente pode proceder. Essa eu queria saber. A pergunta é boa, mas é uma pergunta gigante assim, na resposta, né? Então, eu estava aqui pensando já em como tentar dar uma resposta um pouco mais concisa, né? Primeiro, assim, é muito difícil, como, por exemplo, um atendente fraterno, né? Ele vai fazer um atendimento, a gente tem um termo que a gente usa, assim, ó, a gente busca assim, uma folha em branco antes do atendimento. Eu vou escrever essa folha junto com o atendido, para que justamente os meus valores, a minha perspectiva, visão objetiva de vida não interfira na fala do outro, né? Carl Rogers, ele falava assim que a abordagem centrada na pessoa é como se... Tem uns vídeos dele na internet, no YouTube, quem quiser procurar, são vídeos antigos, mas são interessantes. Ele chegava a fechar os olhos para escutar a pessoa que ele estava atendendo, né? E ele ia construindo mentalmente a narrativa do outro, né? Porque eu trabalhava num lugar assim, acontecia isso. E aí ele ia vivenciando aqueles sentimentos do outro, né? Então a ideia é essa, que a gente vai construindo dentro de nós aqueles sentimentos do outro. Esse é o acolhimento verdadeiro. Para que quando eu fale alguma coisa, eu fale com a propriedade de quem compreendeu empaticamente o outro. Ok? Só que fazer isso na família é muito difícil. Porque a gente faz parte da história, né? Então,
é difícil a gente virar uma folha em branco quando parte da narrativa do outro nos toca ou nos referencia diretamente, né? Agora, o que eu posso falar como que é importante sempre é que sem diálogo existe distanciamento. Então, assim, às vezes dentro de uma família, um filho, né, como você citou, por exemplo, se o diálogo está comprometido, ou seja, isso começa lá de trás, né, eu tenho um filho de 27 anos e um de 4 anos. Né? Então, eu consigo até perceber alguns equívocos imensos que eu cometi em um lado e tento agora melhorar nessa nova oportunidade. Então, quando você cria essa distância, a gente não percebe que a distância está sendo criada, não tem diálogo. Existe um comportamento diferenciado daquela pessoa dentro de casa e fora de casa. Isso sempre vai existir, mas quanto mais ampla essa distância, essa diferença, menor a chance eu tenho de ajudar nessas situações, porque eu não vou ser ouvido como pai, ou como responsável, ou como tio, enfim. É preciso que trabalhe esse diálogo. Se esse diálogo não existe, construir essa ponte. E é escutar da forma como a gente faria com atendimento, né? Escutar sem julgar. E é difícil, porque você vai escutar coisas que você não quer que seu filho faça. Mas se ele não falar com você, ele vai falar com quem? Como é que você vai ajudá-lo, né? Então, alguém perguntou ainda um pouco, né, como é que faz, se a gente pode dizer se é certo ou errado. Nesse momento, o importante não é apontar o que é certo e errado, é deixar que ele fale o que está acontecendo com ele. E aí depois a gente vai, de uma maneira amorosa, construir um companheirismo para tentar, junto com o filho, junto com o irmão, junto com a esposa, junto com o marido, enfim, com o amigo, junto com ele, através do diálogo constante e construindo um caminho diferente. Mas se a pessoa não conseguir se abrir com você, jamais você vai conseguir auxiliar diretamente. Então, quando isso é muito difícil, quando o tempo não permite, a recomendação é que tente também, de uma maneira mais sutil e amorosa possível, buscar ajuda. E em casos de ideação suicida, é importante tanto a ajuda, né, do campo da medicina humana, seja psiquiátrica, seja terapêutica, uma psicanálise, um psicólogo, que também pode encaminhar para um psiquiatra e vice-versa, quanto o atendimento espiritual. Na verdade, nesses casos, é importante que essas duas frentes ocorram. A questão é que é difícil tornar isso uma ação impositiva. Você vai ter que ir no médico, você te levar no centro que você vai fazer um atendimento fraterno. Eu já recebi pessoas assim. Então, quando chega desse jeito, normalmente vem fechado. Mas se chegou lá, já está bom. Se aceitou ouvir mesmo na marra, já está bom, porque cabe no atendimento quebrar essa resistência, né? Justamente porque a pessoa vai perceber assim, que fala coisas e que o atendente não se assustou, não ficou assim, tipo, como? Né? Houve um respeito, e aí a gente consegue ajudar. Mas se conseguir fazer isso dentro de casa, melhor ainda. Então é importante que a gente tenha sempre o diálogo, né? Que a gente evite essa distância. Evite que o filho, a filha, tenha um comportamento muito distante do que a gente vê dentro de casa. Espero ter ajudado. Sim, sim. Obrigado. Só para a gente fechar, né, aqui na fala de Leon Denis, encontramos o homem ao brilho. Esse aqui a gente já... Desculpa, acabou que voltou aqui. Acho que voltou aqui a... Tá. A pessoa que se dispõe a escutar, não basta que tenha ouvidos, é necessário que ela realmente silencie sua alma. A gente falou de ser uma folha em branco, né? Silencie para perceber aquilo que não foi dito com palavras, mas que talvez tenha sido expresso em gestos ou de outra forma. Se a gente está com a cabeça cheia de ideias, né, do que está acontecendo com o outro, me preocupando com o problema do outro, não com o que o outro está sentindo, eu vou tentar resolver o problema dele, mas não ajudá-lo que ele resolva. Então existe uma diferença. O atendimento fraterno é um trabalho que ele não é um trabalho diretivo, né? Eu não vou dizer no final, olha, está aqui o teu roteiro, você vai falar isso para sua esposa, vai falar isso para o seu filho, vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Todo mundo quer isso, né? Que alguém diga o que você tem que fazer para resolver seus problemas. Mas quem resolve somos nós mesmos. E o que o atendimento tem que fazer, o objetivo dele, como a gente vê aqui, é dar ao outro a harmonia necessária, a confiança, a fé necessária para que ele se instrumentize espiritualmente, fisicamente, se necessário, né, emocionalmente, e possa lidar com as suas dificuldades. Escutar é a ação de perceber justamente o que o outro lhe diz, sem pré-julgamentos, o que exige certa neutralidade da gente. Ou seja, o ouvinte precisa estar ali para escutar o que é dito e expresso, e não para fazer errôneas interpretações. Quando eu interpreto, eu estou julgando. Então, no meu conceito, a gente vai, por que esse cara também está com dificuldade, mas está morando de aluguel na Zona Sul? Por quê?
pô, vai morar num lugar mais em conta, que aí já começa a ajudar o problema, a resolver o problema dele. Eu estou pensando no problema da pessoa, não estou pensando em como ela está se sentindo. A gente atua em como ela se sente. Né? Está com falta de confiança, ela está com medo da vida, ela se sente, às vezes, com interferência espiritual. Então, todas as questões de como ela se sente é o grande X da questão. Se a gente compreender como ela se sente e responder em cima dessa compreensão, a gente verdadeiramente consegue atingir o coração dela. E a realidade objetiva que a gente falou, né, não é mesmo para todos. Cada um de nós, a gente pode ver o mesmo quadro no mesmo museu ao mesmo tempo. Perguntar assim, Carlos e João estão olhando para um quadro aqui. Carlos, o que você está vendo? Eu vou descrever a moldura detalhada do quadro e como é feito com alto relevo, assim, as tintas ali. O outro vai falar assim, eu gostei muito dos tons que o pintor usou, né? Ele usou uma tonalidade meio alaranjada, eu achei isso interessante. É o mesmo quadro, mas cada um de nós sentiu de uma forma diferente. Então, é preciso a gente respeitar o outro por isso. O outro vive um momento diferente, tem concepções diferentes. Nós somos filhos do mesmo Pai, né, do mesmo Criador. Nós somos semelhantes, mas não somos idênticos. Nós temos construções diferenciadas no sentido de experiências pregressas, nos levar até hoje aqui nesse ponto, nos tornaram pessoas com algumas características individuais. A gente sente algumas coisas diferentes. Alguns têm medo de andar de elevador, outros têm medo de escada rolante, outros não gostam de viajar de avião, outros não gostam de pessoas assim, assado. Cada um tem as suas características para perceber. Tem pessoas que não se importam com determinada situação, outras se importam bastante. Então, existe uma diversidade de percepção. Você, como atendente, tem que ser capaz de se neutralizar um pouco e entender esses sentimentos do outro, para que a gente possa ser assertivo nas orientações doutrinárias que a gente vai passar. E na questão do suicídio, isso é importantíssimo. Garanto a vocês que uma pessoa que consegue falar, realmente eu estava pensando em me matar. Eu não acredito mais na vida, eu acho que não tem mais saída, eu acho que... E aí você vai conversando com a pessoa, você se vê assim, parece que não tem mais alternativa para você, você acha que não valeu tudo que você fez até hoje, você me contou que já fez isso, aquilo, você vai dialogando, a pessoa percebe assim, caramba, eu falei que quero me matar, e a pessoa está aqui conversando comigo, será que realmente isso é coisa que eu posso superar? Aí ele começa a se questionar também, mas se a gente não escuta, e manda ele guardar isso trancado lá, esquece isso, estou mandando ele guardar trancado, ele vai ter dificuldade em mitigar essa situação toda. Gente, era isso que eu queria falar, tinha mais coisas, mas acho que o tempo também urge também, eu também não quero abusar. E se alguém quiser perguntar alguma questão, estamos aqui à disposição. Vou parar aqui a apresentação. Então, Carlos, temos 2 perguntas aqui que fizeram para a gente no nosso WhatsApp. Vou ler aqui para você. Pode falar. Há alguma maneira prática de trabalharmos a nossa transparência julgadora, trabalhar o que o rosto e o corpo dizem? É o autoconhecimento, a pergunta é fantástica, assim, a gente se conhecer. Eu lembro que numa reunião do CVV, tinha um companheiro nos treinamentos que a gente fazia que ele dá esse exemplo, ele falou assim, eu achava que eu não era preconceituoso em relação à orientação sexual. Era o que ele tinha na cabeça dele. E aí, um belo dia, na reunião, alguém falou sobre dificuldade de lidar com esse tema, porque o filho se viu gay, né? Assumiu. Aí ele falou que na hora, como ele tinha filho também, né, ele ficou com medo que acontecesse com ele. Aí depois ele falou assim, poxa, por que eu fiquei com medo? Porque eu tenho preconceito. Mas eu não sabia disso. Então, a maneira que a gente tem de conseguir melhorar, né, a nossa sinceridade, a nossa capacidade de lidar com o outro, é a gente se conhecer melhor. Porque nós somos imperfeitos também. Né? O fato de você ser atendente fraterno, quando a gente conversou, a gente está no mesmo patamar, no mesmo nível. O que eu posso fazer para evitar que isso atrapalhe o atendimento, eu já conhecer o máximo possível de mim mesmo para que isso não interfira na minha dinâmica de atendimento. Então, o autoconhecimento é um instrumento fundamental para o atendente fraterno. Perfeito. A segunda pergunta é: quando o assistido insiste
com a pergunta: o que devo fazer? Em uma situação pessoal, como separo ou não? Saio do trabalho ou não? Me afasto da pessoa ou não? Como agir? Essa pergunta é legal. E, assim, isso para aqueles grupos que fazem treinamento de papéis, isso é muito legal, é uma das situações que a gente mais treina, né? E eu gosto de treinar porque assim, eu coloco a pessoa na saia justa mesmo. Eu faço o papel do assistido, mas para ajudar, né? Para a gente trabalhar essas dificuldades. Gente, quando a pessoa faz uma pergunta, por exemplo, eu estou lá escutando a pessoa, ela está falando do casamento dela, que está ruim, está sofrendo, seja homem ou mulher, não importa. E aí no final fala assim: poxa, Carlos, assim, não é melhor me separar? Eu falo assim: puxa, as coisas estão tão difíceis para você, que você está até me perguntando o que você deve fazer, né? A pergunta está me dizendo que ele está em dúvida. Você está em dúvida agora, né? Porque assim, você acabou de falar da sua relação, são 30 anos, mas agora está acontecendo isso, isso e isso. Isso está gerando dúvidas em você a tal ponto que você gostaria que eu, com 15 minutos, dissesse o que é melhor para você, não é? Então, toda pergunta, ela é uma dúvida, porque ela está narrando dificuldades que levam ela a uma dúvida e ela leva um desejo que alguém diga. Se ela insistir: não, estou em dúvida mesmo, o que eu faço, Carlos? Você gostaria até que eu pudesse falar, né? Imagina se eu vou conseguir saber mais que você mesmo sobre a sua própria vida. Eu confio que você, em algum momento, vai ter capacidade. Aí, ó, a doutrina, né, pode ajudar muito nisso, né? Te ajudar você se iluminar, faz prece, ora para que você busque, né, você tenha a percepção correta sobre qual é o melhor caminho a seguir. Mas não sou eu que vou dizer, né, o que você deve fazer com a sua vida, jamais. Ser literalmente neutro as coisas, né? Sim. Teve uma vez que eu fugi disso, uma única vez, né? Porque, não sei, eu estava atendendo duas pessoas que no final descobri que as duas estavam falando uma da outra. Um casal se separando, não sabia. E aí, um belo dia, um deles me perguntou assim: Carlos, fulano vai passar aqui para pegar as coisas, ou a fulana, não sei, não lembro, e perguntou se eu acho que é uma boa a gente fazer a nossa... meu Deus do céu, agora, o Evangelho no Lar juntos. E aí eu me deixei levar pela minha opinião pessoal. O Evangelho no Lar é uma coisa maravilhosa, boa, né? Não, é bom, fazer Evangelho é bom. Depois que eu falei, que a pessoa falou, eu falei: meu Deus do céu, mas se eles estão em processo litigioso, será que isso vai ser bom? Será que isso não vai trazer consequências graves? Será que não vai trazer alguma situação de conflito, né, de repente um pouco mais grave? Eu interferi na vida deles. Podia ter consequências perigosas ali. Porque eu poderia falar o seguinte: olha, o Evangelho no Lar é uma coisa boa, principalmente quando a gente está harmonizado para fazer. E se você se sentir seguro, né, se você acha que é seguro vocês fazerem, suas emoções estão sob controle, para que não haja uma situação mais grave, né, mais litigiosa, pode ser favorável, sim. Mas é uma decisão que você tem que tomar assim, em cima do que está passando no seu momento, né? Eu me levei, né, pela diretividade, né, de dar o conselho, né? Eu fui um pouco macaco ali, né? Tirei o peixinho do rio ali. Ainda bem que consegui jogar ele de volta lá depois. Obrigada, Carlos. Obrigado. Eu acho que a tarde foi muito boa para todos nós, né? Acho que a gente aprendeu muito aqui e muita reflexão também. Muito obrigada mesmo. Agradeço também, pela oportunidade. Bem, gente, para a gente fechar essa tarde maravilhosa, eu vou pedir a Bela para fazer a nossa prece final. Bela, você pode fazer para a gente? Claro. Primeiro, Carlos, muito obrigada de verdade. Eu acho que esse tema é super importante da gente falar. Uma das maiores dádivas que a gente tem nessa vida, com certeza, é ter a oportunidade de ouvir as pessoas, de ajudar. Não por se sentir superior por estar ajudando, como você disse, somos pessoas também, apenas em situações diferentes, ou às vezes até na mesma situação, sofrendo também. Mas quando a gente para um pouco e escuta o outro e tem essa oportunidade de ajudar, muitas vezes a gente até sai da nossa caixinha, né, da nossa própria dor, e consegue ter essa oportunidade de ajudar as outras pessoas. Então, com certeza, esse assunto é super importante e a roda de conversa foi esplêndida. Então, assim, muito obrigada. Peço, então, agora que todos fechem os olhos, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso exemplo maior. Pedimos, então, Pai, que todos nós possamos ter absorvidos esses ensinamentos trazidos pelo nosso irmão Carlos, que nós possamos
ter sempre ouvidos de ouvir, sem julgamento e com amor. Que nós sejamos sempre pessoas empáticas, que abraçam, que doam amor. Porque de julgamento, de mágoa, o mundo está tão cheio, tão cheio. Então que a gente possa fazer a diferença, Pai, da forma certa, compreendendo, ouvindo, amando. Que os espíritos de luz e espiritualidade amiga possam sempre, sempre nos inspirar a sermos trabalhadores, semeadores desse bem. Que nós possamos sempre nos inspirar nos nossos exemplos maiores, para que assim a gente possa trazer alívio, a gente possa trazer conforto, a gente possa trazer o colo àquela pessoa que é nosso irmão e que sofre. Que nós possamos, Pai, receber nesses momentos a bênção da inspiração dos nossos espíritos amigos e protetores. E possamos sempre sermos trabalhadores em favor do bem e da vida. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Gente, muito obrigado. Agradeço demais. Eu fiquei muito feliz. Gostei muito da dinâmica, da interação. Gostei da forma, do acolhimento que eu recebi de todos. Achei, assim, foi uma tarde maravilhosa. Só tenho a agradecer. E, sei lá, estou me sentindo muito bem, muito leve. Grato a todos vocês também, por todo esse carinho, tá bom, gente? Tomara que a gente possa ter outras oportunidades com você. Vamos Foi uma ter tarde de muito aprendizado. Obrigado. Vamos sim, tá bom? Obrigado, gente. Tudo de bom para Muito vocês. obrigada. Obrigado, Carlos. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. tarde. Gente. Obrigada, Tchau, gente. Tchau, Enorme. Grata, Tchau, tchau. gente. Um beijo para vocês. Beijo Beijo, enorme. meu Deus. Beijo, Rai. Tem que parar de gravar, mãe. Oh, meu Deus. Ainda bem que vocês existem, senão é